Bem, continuando aqui nossa revisão ainda sobre óptica, aqui no caso falando de lentes, o que que diz aqui a questão? Ela fala o seguinte: imagina que o dono do cinema, mostrado no vídeo, decida substituir as telas de projeção por um modelo maior, mas sem alterar as características das salas de apresentação. Quais opções abaixo representam o ajuste necessário para adequar a projeção do cinema à nova tela? Então a gente percebe aqui claramente que ele mudou aqui, né, a sala continua a mesma, ou seja, a tela de projeção continua lá, as cadeiras, né, o local. O espaço físico não mudou, né, o que mudou foi o equipamento. Eu vou trazer de novo aqui um programinha do PET que me ajuda muito bem, que me ajuda a explicar bem essa questão. Então, mais uma vez, né, então vamos lembrar da questão anterior, se a gente quer projetar alguma coisa na tela, lembra? A gente não pode usar uma lente, aqui a gente tem dois tipos, né, vamos devagar. Aqui a gente tem dois tipos de lente, né, aqui em cima, né, tem uma lente convergente e uma lente divergente. A lente divergente não serve por quê? Porque a lente divergente só me dá imagens virtuais, lembra da questão anterior. Então, imagem virtual não serve para ser projetada, né? Na verdade, não é que não serve, é que não dá para projetar uma coisa que não existe, né? Então, imagens virtuais, elas não existem na prática, ou seja, não dá para projetar isso aí. Então, a gente tem que usar uma lente convergente, as lentes convergentes a gente consegue projetar, porque a imagem é uma imagem real, tá? Quando eu mudei aqui o projetor, na verdade, a gente está mudando a lente, né? A lente aumentou, enfim, ficou mais, tem um outro índice de refração e tal. E aí, o que que a gente tem que fazer, né, para tentar manter essa projeção aí com uma certa nitidez no caso? A gente observa que se a gente, por exemplo, aproximar o foco, né, então eu posso, por exemplo, ou aproximar o foco aqui da fonte de luz, e aí lembrando que aqui no caso o objeto aqui seria o foco que está aqui, né? Então toda lente tem um, né, o foco principal, o foco secundário, e aí conforme a gente vai, por exemplo, aproximando o foco da fonte de luz, a gente observa que a imagem vai aumentando, né? Ou então a gente modifica aqui no caso, a gente altera o foco para se aproximar mais perto do objeto, que a gente vai ter uma imagem maior, ou a gente aproxima o objeto do foco, né? Um dos dois serve, tá? Então, vamos lá. Então eu quero que mantenha aí as características da imagem, então o que que eu posso fazer para ampliar essa imagem, né? Então essa imagem, nesse novo projetor, a gente pode fazer o quê? Ou aproximar a fonte de luz ou o objeto, tanto faz, do foco, a gente observa que a imagem aumenta, né, fica bem grandona, que a gente quer, na verdade, ampliar, ou a gente deixa lá o objeto onde ele está, aumenta, quer dizer, aproxima o foco do objeto. Quando a gente aproxima o foco do objeto, a gente também percebe que a imagem também que está aumentando, está ampliando, né? Então, qual que é a condição para a gente manter aí, no caso, a imagem bem grande, bem nítida e tudo mais? Ou aproxima o objeto do foco, ou o foco do objeto ou da fonte de luz, como o problema diz, tá? Então a gente tem essas duas possibilidades aí. Então, voltando aqui para o enunciado, vamos ver qual alternativa indica mais ou menos essa brincadeira que a gente acabou de fazer. Aqui no item A ele fala trocar a lente de projeção por uma com um foco mais próximo na fonte de luz, né? Tá certo, né? Foi o que eu acabei de falar lá, foi o que eu acabei de falar ali naquele simulador do PET. Letra B. Aproximar a fonte de luz do foco da lente de projeção. Também fizemos isso, né? A gente também pode ser, né? Então, ou a gente aproxima o foco da fonte de luz, ou a gente aproxima o objeto do foco, né? Então, tem essas duas possibilidades. Ou, né, a gente pode fazer essa brincadeira que a gente vai ter uma imagem bem ampliada aí no caso. Letra C fala o seguinte: posicionar a fonte de luz no foco da lente. Se a gente fizer isso, se a gente colocar o objeto em cima do foco da lente, a gente vai ter uma imagem própria. Na verdade, não vai ter nem imagem. Eu vou até voltar aqui para aquele simulador para a gente perceber isso. Vamos colocar o objeto em cima do foco. Ó. Coloquei aqui em cima do foco. A gente observa que nem tem imagem formada, né? Os raios ficam paralelos. Então aqui não tem imagem formada nem para baixo e nem para cima, porque raios paralelos nunca vão se cruzar. Então aqui a gente não vai ter imagem. A imagem, a gente fala que a imagem ela é imprópria, porque ela não existe, tá? Então não pode colocar o objeto em cima do foco, porque não vai ter imagem, tá? E aí voltando então aqui agora para o item D, o que que ele fala aqui o item D? Afastar a fonte de luz do foco da lente de projeção. Se eu fizer esse afastamento, a imagem vai diminuir. Eu não quero que a imagem diminua, né? Eu quero que ela continue grande no caso, né? Então, voltando, né, para você perceber isso. Então, ó, se eu afastar o objeto aqui no caso do foco, a imagem está o quê? A imagem está diminuindo, né?
Então eu não quero fazer isso, não quero que a imagem diminua, eu quero que ela continue grande. Para continuar grande, a gente tem que aproximar o objeto do foco, né, para a imagem ficar bem grandona, como aqui diz no item B, no item A que a gente acabou de comentar. Então o item D está errado. O item E fala o quê? Trocar a lente de projeção por uma com um foco mais distante da fonte de luz. Lembra? Não pode ser mais distante, tem que ser mais próximo para a gente ter uma imagem bem ampliada. Então, aqui as únicas corretas aqui no caso seria a alternativa A, né, e no caso E e a alternativa B estão corretas, tá bom? É isso, relembrar um pouquinho aí sobre lentes?